Programa Revista Rural. Oferecimento Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Gente querida desse meu país, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom te ver aqui de novo, juntinho, para conferirmos o que o agronegócio tem de melhor. E o que não falta é coisa bonita para ver. Confira só! Como deixar o maracujá livre da fusariose? Micro-organismos, amigos da lavoura e da natureza. Alta tecnologia ajuda a cuidar do gado. E os cuidados no cultivo de espinafre. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? Além de ajudar a gente a seguir com o nosso trabalho, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura do mais novo streaming, o Rural Flix, totalmente voltado para o agronegócio. Show de bola, né? Por um valor quase simbólico, você vai ter acesso a todo aquele conteúdo da revista Rural que você tanto gosta, tudo separadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Que tal? Vamos entrar de vez para nossa família? Estamos contando com você! Novas cultivares de porta-enxerto de maracujá vêm ajudando os produtores a evitar uma das maiores ameaças da lavoura, a fusariose. Cultivado de norte a sul do país, o maracujazeiro azedo sofre com severos ataques de pragas e doenças. E uma delas, a fusariose, tem sido uma grande dor de cabeça para os produtores. O problema é que até hoje não existe nem o controle químico e nem outras estratégias de controle eficientes. Após mais de 20 anos de pesquisa e atendendo a demanda que vem do campo, a Embrapa e seus parceiros entregam ao setor as primeiras cultivares de porta-enxertos resistentes à doença. Um jeito diferente e efetivo de lidar com esse inimigo da lavoura. A fusariose é uma doença de origem fúngica, causada por duas espécies de fusário, o Fusarium oxysporum e o Fusarium solane. Ambas atacam o sistema radicular do maracujazeiro, causando apodrecimento, murcha da planta e posterior morte, o que acaba inviabilizando a cultura do maracujazeiro na região de ocorrência da doença. Dentro de cada espécie existe uma grande variabilidade genética, ou seja, as populações de ambas variam muito de região para região. Essa variabilidade foi levada em consideração no desenvolvimento das cultivares de porta-enxerto que estão sendo lançadas pela Embrapa e seus parceiros. Os trabalhos de seleção de porta-enxerto para resistência à fusariose foram iniciados na Embrapa Cerrados por volta de 1998. Nessa época, nós selecionamos algumas espécies que mostraram resistência à fusariose tanto em condições de laboratório como em condições de campo. Essas espécies eram a Passiflora fenícia, a Passiflora alata, alguns acessos, Passiflora alata e a Passiflora nítida do Cerrado. De posse desses resultados, nós estabelecemos uma rede de parceria para validar esses materiais em condições comerciais. Os trabalhos da entidade envolveram a seleção e recombinação de genótipos em diversas regiões, além da otimização dos métodos de enxertia e a realização de testes em áreas com histórico da doença. Para os produtores, isso tudo pode significar vida nova no cultivo da fruta. Com a muda de enxertia, o pessoal começa a ter a esperança de começar a produção de novo, né? Tanto na nossa região como fora. Eu comecei a mexer com maracujá em 2004. Ainda tinha as mudas comuns, beleza, né? Produzia muito bem, que a Copernova fornecia para nós. E fomos produzindo muito bem, graças a Deus. Daí depois entrou o fusário.
Aí foi um problema muito sério, onde o maracujá quase uma parou aqui na nossa região, né? Em questão do maracujá convencional, hoje o convencional na nossa região não dá para plantar mais. Mesmo no lugar que você não plantou ainda, que não teve fusário, não dá para arriscar. A maioria do pessoal está plantando e está dando fusário. Eu mesmo aconselho a não plantar, porque o de enxerto é uma garantia. Você planta, ele é um pouquinho mais lento, mas se você fazer adubação logo ele produz igual ao outro. As perspectivas das ações de pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia envolvem a otimização do processo de obtenção das mudas enxertadas, a ampliação da validação das cultivares de porta-enxerto para várias regiões do Brasil que têm histórico de ocorrência de fusariose e também o aumento da capilaridade da logística de produção de sementes e mudas enxertadas para amenizar o sofrimento dos produtores com a fusariose. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo. Mas hoje eu vou te pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada e vamos em frente! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. José Carlos Cruz, Túlio Boaventura, Laiane Lima Pereira, Paulo Oscar Bon, Antônio Luciano da Silva, Milson Brandão, Geraldo Cardoso, Clayton Arcanjo dos Santos Lopes, Nestor Felipe, Valmir Cipriano, Roberto Rezende Pereira e Danilo Pereira. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. A tecnologia vem sendo grande parceira do pecuarista há um bom tempo. E a evolução é constante, trazendo cada dia mais produtividade e qualidade de vida aos animais. A tecnologia está cada vez mais presente na pecuária do Brasil. E isso ninguém pode negar. Dentro desse sistema, a pecuária de precisão pode ser uma opção que contribui para o produtor ter mais rentabilidade e um trabalho mais sustentável. As tecnologias de automação e de pecuária de precisão estão chegando e elas têm mostrado um grande potencial para nos auxiliar na gestão da propriedade. Então eu poderia dividir elas em duas partes, né? Por exemplo, tecnologias que nós estamos usando para estimativa, por exemplo, da produção da pastagem, da produção e da qualidade da pastagem, usando imagens de sensores, imagens obtidas com drones ou imagens até obtidas com satélite. Nós tomamos essas imagens, trabalhamos elas, transformamos em índices que vão se relacionar, por exemplo, com a produção e a qualidade desse pasto. Isso permite que o produtor tenha mais agilidade na tomada de decisão e, assim, escolha as áreas que tenham mais potencial para serem exploradas. Nós temos tecnologias, por exemplo, também para monitorar os animais. Hoje, nossos animais aqui nesse sistema, eles estão com sensores, são colares, com brincos eletrônicos, que nós conseguimos avaliar, por exemplo, o comportamento deles. Quanto tempo esse animal anda, quanto tempo esse animal está parado e quanto tempo esse animal está pastejando por dia, por exemplo. Isso faz com que tenhamos um padrão desse rebanho. Qualquer um que esteja se afastando desse padrão pode lançar um aviso para a gente, um alerta. Aquele animal pode ter um problema. O conceito de automação é esse: aumentar a capacidade de trabalho e diminuir os erros, mesmo que o produtor ainda não invista em altas tecnologias e, por exemplo, com uma boa planilha, faça a sua parte. O mais importante disso tudo é tomar esses dados e saber o que fazer com isso, certo? Então não adianta eu chegar e ter 1 milhão de sensores instalados nesses animais, sendo monitorados, se a hora que eu abrir aquela planilha eu não souber o que fazer com aqueles dados, como eu vou intervir no meu rebanho. Então essa interpretação dos dados precisa do técnico, e os dados
tomados de forma automática, vão auxiliar esse técnico nessas decisões. Pensando no meio ambiente, as tecnologias de precisão ajudam no controle das aplicações dos insumos, com a dosagem correta, além dos horários e locais mais adequados, evitando assim o desperdício. Fertilizante nitrogenado, nós sabemos que, além de ser uma fonte de nutriente para as plantas, ele também pode se tornar uma fonte de gases de efeito estufa, né, de N2O, se usado nas piores condições. Então, com esses equipamentos fazendo uma aplicação correta, eu estou diminuindo o impacto do uso desses insumos. Os animais, num sistema desse, eu tenho um melhor controle do desempenho dele. Então eu tenho um animal ganhando peso, chegando à idade ideal, o peso ideal de abate, muito mais cedo, diminuindo, por exemplo, o tempo de emissão de metano desses animais. Então, cada vez que eu me torno mais eficiente, eu estou contribuindo para a sustentabilidade do meu sistema. Toda tecnologia requer um investimento por parte do produtor. E apesar de no início ter um custo mais elevado, a tendência é que conforme seja utilizada e adotada por todos, o preço se torne mais acessível. É como o GPS. Há alguns anos era preciso trazer de fora e custava caro. Já hoje, ele está em todos os aparelhos na palma da nossa mão. Eu posso fazer medidas em tempo real no campo, sem necessidade de coletar a amostra, levar para o laboratório e aguardar um tempo para ter essas informações. Então, num tempo imediato, eu faço a leitura e imediatamente eu posso gerar um mapa da minha área com aquelas informações, porque esse equipamento vai trabalhar conectado a um GPS. Então isso vai me dar informações para eu gerar um mapa da minha área de uma forma muito rápida. Esse equipamento ele emite um comprimento de onda conhecido e vai medindo a reflectância, o quanto essas folhas estão refletindo, tanto o verde quanto a intensidade desse reflexo. Plantas mais verdes são plantas mais sadias, plantas mais bem nutridas. E eu tenho índices então desse pasto me indicando a qualidade dele. Maior reflectância, sinal que eu tenho mais folhas, maior produção de massa, me indica boa produtividade. Então um equipamento desse me dá índices de qualidade e de produtividade do meu pasto, de uma forma rápida, de uma forma em tempo real, sem necessidade de eu ter que coletar a amostra e levar para o laboratório para analisar. Bom, nós estávamos então no campo com o Alberto e ele estava mostrando para a gente o equipamento que gera esses dados. E aqui estão os dados, né, Alberto? Se você puder mostrar como que se transforma, né, o que a gente viu naquela máquina aqui para o produtor em dados. Perfeito. Aquele equipamento, como eu falei, gera índices. Esses índices nós vamos transformar em mapas e esse é um tipo de monitoramento que nós estamos fazendo naquela área que nós vimos. Por exemplo, essas são as leituras antes da entrada dos animais. Vocês veem aí muito verde, representando então a alta produção de forragem. À medida que os animais vão consumindo essa forragem, vai havendo uma mudança desse padrão, diminuindo essa tonalidade verde mais escura, indicando que eles estão consumindo. Com o avançar dos dias, eles vão rebaixando esse pasto e nós conseguimos então ver a dinâmica desse pastejo, como ele consome essa forragem, o que está sendo consumido, o que está sobrando aqui na área. Em resumo, como a gente falou lá no comecinho, é a tecnologia a favor do produtor e também da pecuária, né? Exatamente, utilizando um equipamento de ponta, um equipamento de alta geração, mas dando informação para o manejo no campo, facilitando a vida do produtor. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio.
Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Hoje nós vamos falar do queridinho do Popeye, o espinafre. Com alguns cuidados, essa hortaliça se mostra uma boa opção de cultivo para o produtor. Uma folhosa que tem produção durante os 12 meses do ano e é uma boa opção para o produtor ter um quintal de casa. É por aí, né, Leonardo? O espinafre tem essa qualidade, essa variedade pode ser uma boa para o produtor ter no quintal. É isso mesmo, Bruno. Você falou bem. É uma folhosa que a gente tem o costume de estar trabalhando o ano todo, né? E a gente fala que para o produtor que ainda não tem conhecimento desse material, que geralmente o pessoal conhece mais o espinafre Nova Zelândia, né? Que é mais trabalhado na cozinha como refogado, né? Tem que ter um preparo ali melhor. E esse espinafre aqui, ele já é próprio para consumo in natura, né? O pessoal faz muita salada, a gente costuma salientar para o consumidor que é um espinafre de salada mesmo, né? Ele tem uma folha muito bonita. A questão do sabor dele, ele é muito saboroso, sabe? O pessoal, inclusive, ano passado, a gente recebeu um cliente da minha região aqui que ainda não tinha conhecimento do material. E ele veio, experimentou na hora, comeu a folha e ele achou muito saborosa e diferente, né, para o mercado dele. Hoje se tornou o segundo material, ele trabalha em hidroponia, né, igual a gente está vendo aqui. E hoje se tornou o segundo principal produto dele que ele fornece para as redes de supermercado. Como você citou e nós estamos vendo aqui, é no sistema de hidroponia que vocês estão cultivando. Quais são as principais características de cultivo e de manejo para essa variedade do espinafre? Então, Bruno, o pessoal da hidroponia tem um costume de usar a mudinha, né, igual a gente está vendo aqui. E lá com ele notou que usando o mudão, que é uma célula maior, que vem mais substrato, ele colocando mais sementes dentro, sai um maço mais bonito, mais volumoso, que é onde ele consegue estar fechando um maço por cada célula, né, por cada buraquinho aqui da hidroponia, e está enviando um maço, né, por célula para o supermercado, que dá um rendimento muito bom para ele, também trazendo junto a margem e a lucratividade. Ao utilizar a hidroponia para produzir o espinafre, o agricultor terá um produto mais bem acabado, já que não há o contato direto com a terra. Você pode levantar uma para a gente mostrar para a câmera, mostrar direitinho para vocês aí de casa poderem ver do que a gente está falando? Se puder falar dessas características, então seria legal. Sim, a gente fala que ele tem um perfilhamento muito interessante, né, que traz o rendimento e a sanidade das primeiras folhas, né, que não chega a perder a cor, tem uma pós-colheita muito boa, consegue ficar na banca do supermercado lá e manter essa tonalidade de verde. A vida dele na banca é boa? Sim, muito boa, muito boa. Então, e é muito saboroso, né? Se você quiser, pode até experimentar uma folhinha aí. É bem diferente, né? Porque a gente está realmente acostumado com o espinafre que a gente está nas receitas e é bem diferente mesmo, é bem gostoso. Causando menos dor de cabeça para quem produz, na estufa, o espinafre não sofre muito com os ataques de pragas e doenças. No cultivo protegido, igual a gente está vendo aqui na estufa, ajuda o produtor a controlar mais as incidências de praga e doença, né? Mas o dinamite tem uma rusticidade muito boa, muito interessante. Ele tem uma sanidade foliar muito boa, né? O que traz para o produtor segurança para estar trabalhando ele. Tanto em hidroponia, tanto no campo também. A gente tem ele ali no campo, tem uma sanidade muito boa. Claro que, apesar dessa sanidade toda, deve ter alguma praga, alguma doença que ainda assim incomode a vida do produtor.
Só para a gente ter e o pessoal entender quais são os principais problemas que esse espinafre pode sofrer. Costuma ser as mesmas pragas que o produtor já está acostumado a conviver, que seria trips e os pulgões, né? No caso, o trips pode estar trazendo as viroses para a planta. O pulgão pode estar afetando a folha e trazendo uma característica mais encarquilhada, uma folha mais enrugada, né? Que tira um pouco essa aparência do material de folha lisa, né? Um verde bem chamativo. E então não é nada complicado para estar trabalhando, não. Para quem está afim de começar a cultivar esse espinafre, quais dicas você puder dar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente, para ele realmente poder ter, como a gente vê aqui, essa beleza toda plantada na nossa frente? Sim. Para você, produtor, que vai começar os trabalhos aí com o espinafre dinamite, a gente recomenda estar trabalhando com o seu consumidor junto. Está indicando para ele que é um material para consumo in natura, né, na salada, e a própria degustação mesmo, né, em rede de supermercado, né, nas feiras, está mostrando para o cliente que é um material muito saboroso, né, e que vai ter saída. Se tiver disponibilidade na banca, com certeza ele vai ter procura. O trabalho da Embrapa Milho e Sorgo no desenvolvimento de insumos biológicos vem garantindo a produção de micro-organismos que são benéficos à lavoura e, ao mesmo tempo, não trazem nenhum risco ao meio ambiente. Há mais de 35 anos, a Embrapa trabalha com pesquisas voltadas ao setor de biofábricas, tendo como proposta de valor o controle de pragas e a sustentabilidade do sistema produtivo. A Embrapa Milho e Sorgo, como um todo, ela possui 11 mil acessos dos mais diversos organismos biológicos. Destes, 200 são baculovírus, 4.500 são bacilos thuringienses e o restante são de bacilos subtilis, amilo, liquefacens e etc. Nós trabalhamos aqui especificamente com bacilos thuringienses e baculovírus. O nosso trabalho envolve em descobrir isolados novos, tanto de baculovírus quanto bacilos. Trabalhamos esses isolados e repassamos para o setor comercial. E eles desenvolvem a parte de produção em grande escala, registram e colocam no mercado. Recentemente, a Embrapa Milho e Sorgo iniciou o projeto Rede de Biofábricas, que tem como principais objetivos o desenvolvimento de bioinseticidas, utilizando protocolos de produção e de controle de qualidade, elaborados e validados pela Embrapa, a capacitação de profissionais quanto ao desenvolvimento, produção e uso de insumos biológicos e a captação de novos parceiros com o perfil empreendedor, que tem o interesse em instalar novas biofábricas no território nacional. Para que uma biofábrica de biológico obtenha seu melhor rendimento, é imprescindível que haja durante todo o processo um rígido controle de qualidade, evitando qualquer contaminação causada por algum outro micro-organismo. Todas as etapas de produção devem ser realizadas em condições de asepsia. É imprescindível que a cultura de bacilos thuringienses que será utilizada na produção do biopesticida esteja pura e viável para a produção das toxinas inseticidas. Assim, a partir desse projeto, a Embrapa Milho e Sorgo busca contribuir para o desenvolvimento de insumos biológicos de alta qualidade, isentos de qualquer contaminação por micro-organismos que sejam nocivos ao ambiente ou à saúde humana e animal. Além disso, o projeto também busca contribuir com a geração de novas oportunidades de trabalho e de empreendedorismo para o desenvolvimento regional e nacional de uma agricultura mais sustentável. Como todo empreendimento, nossos estudos contemplam um plano de negócio, o modelo de negócio, o controle de qualidade e a capacitação. Atividades para auxiliar no posicionamento da tecnologia no mercado e a sua inserção no campo de produção, além de fornecer um estudo de viabilidade econômica e financeira para a implantação da biofábrica.
Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Claudinei Menegon, Odelice Luiza de Moraes, Carlos Almeida, Gilberto Melo, João Amorim, Roberto Cardoso, Zélia Damênia, Marcos Santos Barcelos, Emanuel Carvalho, Maurício Râmia, Alex Cidreira e Manuel dos Reis. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa, vale a pena! Uma parceria entre a CAT e o IAC vem impulsionando a produção de batata na região de Botucatu, interior de São Paulo. Os produtores da região estão investindo nas cultivares nacionais desenvolvidas pelo IAC, altamente adequadas para o cultivo da agricultura familiar em sistemas orgânicos e agroecológicos. Mesmo em sistema convencional, as novas batatas permitem uma redução significativa no uso de defensivos. Esse trabalho aqui da equipe, da CAT Regional Botucatu, ele foi pensado inicialmente pelo extensionista Flávio, onde a gente aqui conhecia o trabalho da Secretaria da Agricultura, ligado ao IAC, onde eles têm um trabalho de melhoramento genético com algumas variedades da batata, e a grande vantagem é que são variedades mais rústicas, desenvolvidas para o agricultor familiar. E lembrando que são 15 produtores envolvendo 7 municípios aqui da nossa Regional Botucatu. Então o IAC tem um banco de germoplasma em que ele conserva várias variedades de batata. Isso data desde a década de 70. E ao longo desse tempo, essas variedades estão sendo melhoradas, inclusive com a introdução de variedades de outros países, principalmente o Peru, que é o centro de origem. Então, algumas dessas variedades com tonalidade de pele, de polpa diferente, ela está, vamos dizer, enraizada nos cruzamentos aí com essas variedades que vieram de outros países. Então, a ideia foi pegar a cor, o sabor, as características diferentes desses cultivares, dessas variedades, aliado às resistências que as variedades do IAC nacionais já têm de longa data. E mais recentemente, aí, com o apoio da CAT, a gente tem conseguido levar isso até o produtor, inclusive aos produtores orgânicos. Em 2000 a gente foi no produção orgânica e aos poucos a gente foi conhecendo outras variedades e tinha produção de batata nacional, do IAC. E aí a gente está utilizando elas agora. Essa parceria que a gente tem com a CAT é muito bom, Graças a ela a gente teve essa oportunidade de conhecer essas batatas aqui, E com elas conhecer o IAC. Das variedades que hoje estão no mercado, que são assim mais amplamente cultivadas, elas são todas importadas. E quando você traz uma variedade importada, da Europa, principalmente as variedades nossas, que são a maioria é da Europa, você traz também a necessidade de muitas intervenções fitossanitárias, muitas pulverizações. Não é incomum você se deparar com produtores aí pulverizando até 30 vezes durante o ciclo, Então essas variedades do IAC, da Secretaria, elas vêm de encontro com essa necessidade de uma variedade nacional que tenha um formato, uma pele que seja também atrativa. Também não adianta ter uma variedade resistente que não tenha características de mercado, Com variedades super adaptadas às condições tropicais e com o manejo certo, hoje já é possível produzir frutas de inverno como o mirtilo, a framboesa e o morango praticamente o ano inteiro.
A produção de pequenos frutos como morango, framboesa e mirtilo possuem um ótimo valor agregado. Esses frutos típicos de regiões frias já podem ser cultivados em lugares quentes. E nós vamos te mostrar todos os detalhes agora. Vamos lá? Com uma média anual de 16 toneladas, dentre as frutas vermelhas, o carro-chefe da chácara Catavento é o mirtilo. Nós somos pioneiros, né, no cultivo de mirtilo para clima quente aqui no Brasil. Nós importamos essas variedades da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, há 12 anos atrás. Antes de nós, o mirtilo no Brasil só era produzido em lugares frios. Então essas variedades nós adaptamos elas nesses 12 anos e selecionamos as melhores também para a produção de mudas. E com relação à escolha, por que vocês pensaram em produzir mirtilo, essa novidade? Foi um desafio, né? Foi um desafio. Eu morei no Chile há alguns anos, fui consultor do governo chileno e lá eu conheci o arándano, como é chamado no Chile. O mirtilo em espanhol é arándano. Trabalhei com arándano lá, com mirtilo lá, e aqui a gente resolveu inovar. Resolveu procurar alguma coisa diferente que ainda não tinha no Brasil. O primeiro passo foi a escolha do solo ideal? Sim, Juana, a gente veio estudando, né, todas as técnicas ao longo desses anos. Nós não usamos solo, nós produzimos em substrato. No nosso caso, nós usamos a casca de pinos. O mirtilo, ele é uma planta muito rústica, pouca ocorrência de pragas e doenças, mas o ponto fraco é a raiz. É uma raiz fina, sem pelos absorventes, não tem uma raiz pivotante. Em outras palavras, é uma raiz que não sabe lidar com falta ou excesso de água. Então é importante um substrato meio para a raiz bem drenável, para evitar o excesso de água, o encharcamento mata ela, e a falta de água também, então é necessária a irrigação também. E nesse espaço aqui, qual a quantidade de mudas que vocês têm? Nós trabalhamos, aqui nós temos 1,5 hectares, né, 1 hectare de mirtilo e meio hectare de outras frutas vermelhas. E num hectare de mirtilo nós trabalhamos com quase 8.000 plantas. Além de sua rusticidade, o mirtilo se destaca por integrar diferentes iguarias culinárias. Nós vendemos a fruta fresca, 99% é fruta fresca. Um pouquinho nós usamos para processar, geleia, sucos, fazemos mirtilo desidratado, cerveja, e trabalhamos com produção de muda já há alguns anos. Nós somos mantenedores de 4 variedades aqui no Brasil. Somos registrados no Renasem, no Ministério da Agricultura, e fornecemos mudas para os agricultores. Após 12 anos de existência, o pomar da propriedade segue produtivo, exigindo apenas podas estratégicas. O mirtilo de clima frio, o gatilho, o estímulo para a produção é o frio. Então as variedades elas são classificadas em horas frio, né? Então é importante medir, né, na região quantas horas frio acumulou-se no inverno. Uma hora frio é uma hora abaixo de 7,2 graus. Essas variedades de clima quente, o gatilho, o estímulo para a produção é a poda. Então a poda se torna uma ferramenta fundamental. Nós podemos trabalhar com podas seletivas, que é o sempre verde, o evergreen. Então um ramo podado, um cacho colhido nós podamos. Então a gente passa a cada 2 meses, 45 dias no pomar, fazendo essa poda seletiva. E você tem todos os estágios fenológicos ao mesmo tempo na planta. Você tem ramo velho, ramo jovem, flor, fruto verde, fruto maduro, tudo ao mesmo tempo na mesma planta. Ou o outro sistema é da poda radical. Então você poda radical, vem uma brotação jovem, todas com a mesma idade, e vão produzir em um momento, ao mesmo tempo. Depende do mercado. A colheita feita semanalmente é uma técnica para garantir maior lucratividade e marcar presença no mercado. Entre poda e colheita são 8 meses, mais ou menos. Entre poda e flor dá 6 meses e flor aberta a colheita mais 2 meses. É bom, é uma estratégia, Juana, importante para o pequeno e médio produtor, porque você otimiza a sua mão de obra. O principal custo de produção é a mão de obra de colheita. Então, se você colhe o ano todo, você tem uma equipe treinada e o rendimento dessa equipe é melhor do que se você precisa absorver uma mão de obra pontual para colher em determinado momento.
Outra questão é otimizar a logística. Você não precisa de uma câmara fria grande para colher uma determinada época do ano e o resto do ano essa câmara fria está subutilizada. Então, se você colhe o ano todo, você pode ter uma câmara fria menor, que ela está sendo utilizada o tempo todo. Além disso, você não desaparece do mercado. Você sempre tem fruta fresca o ano todo. Isso é importante. Enquanto o mirtilo se mostra mais resistente, o manejo da framboesa exige maiores cuidados devido à sua delicadeza. É importante estar no ambiente protegido, né? A framboesa, diferente do mirtilo, ela é muito sensível. Então, se chove, a umidade traz fungos. Então, nós mantemos um ambiente mais seco. Irrigação por gotejamento no pé da planta. Então, toda a parte aérea está sempre sequinha e isso ajuda bem. Aí, no caso, vocês também plantam em vasos para poder ter um controle melhor da planta? Juana, também um ambiente mais higiênico, né? Mais saudável, não tem doença de solo, a gente tem mais controle da umidade para evitar excesso de água e a nutrição também a gente tem um pouco mais de controle. E qual que é a média de colheita que vocês têm? Nós colhemos por volta de uns 5 quilos por planta, por temporada. E dá o ano todo? Tem uma época específica? Nós colhemos o ano todo. Conseguimos colher o ano todo, são variedades remontantes, as variedades não remontantes não produzem aqui no clima quente. Tem que ser variedades remontantes, são aquelas variedades que não precisam passar pelo processo de invernalização e elas produzem no ramo do ano. Então, senhor Luiz, depois de todo o cultivo, de todo o cuidado com a framboesa, chegou a hora de colher, né? Como que a gente sabe qual fruto colher e como que é feita a colheita? Bom, a framboesa é uma fruta muito perecível. Se comparado com o mirtilo dura um mês, a framboesa não dura uma semana. Então nós colhemos ela um pouquinho mais verde, né? E ela já tem que ir para refrigeração direto. Dá pra gente colher aqui agora? Sim, claro. Então nós seguramos com uma mão o cachinho e com a outra nós damos uma leve girada. Ah, é bem delicado. É bem delicada, né? Nós seguramos aqui com uma mão e com a outra nós giramos com suavidade. E essa daqui, por exemplo, vermelhinha, né? essa daqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, nós não colhemos esse fim de semana, então essa daqui já passou do ponto, ela já vai ser congelada. Com variedades de dias curtos e de dias neutros, os morangos são apreciados entre clientes e visitantes da propriedade. Seu Luiz, a gente está vendo aqui morango em vasos, né? Conta pra gente um pouquinho aí dessa ideia. Então, são variedades de alta performance, né? São plantas importadas, né? Mudinhas importadas, muito saborosas, mas sensíveis. Então a gente produz elas em substrato e suspensas. E o grande segredo aqui é que elas fiquem secas e os frutos fiquem pendurados, expostos ao ar. Então eles não estragam, né? Estão sempre pendurados, ventilado, com luz, então o fruto está sempre sequinho. Aqui a gente está vendo várias etapas, né? A gente tem as flores, a gente tem o fruto um pouquinho mais verde. Qual a duração desse ciclo aí até a colheita? Bom, Ana, essas são variedades de dia curto. Do lado de lá nós temos variedade de dia neutro. Essas de dia curto, elas precisam do inverno para florescer. Então nós colhemos no inverno. São variedades muito saborosas, mas não produzem o ano todo. Depois elas só vegetam no verão para de novo produzir no inverno seguinte. Então o gatilho, o estímulo para o florescimento é o encurtamento dos dias, né? Os dias vão se tornando curtos no inverno e aí ela induz a floração. As diferentes variedades atendem à demanda do mercado e a opção de colher o ano todo fica a critério do produtor. Esse é um morango de dia neutro. A ideia aqui é colher o ano todo. E esse é um sistema que o pessoal tem usado muito, de um coxo contínuo. É um coxo de plástico com substrato e o arame entrelaça aqui nessa parte de cima. Tem os furos de drenagem, o tubo gotejador no meio e esse plástico de mulching por cima para evitar que o fruto fique em contato com o substrato molhado. Então o fruto vai estar sempre sequinho. A ideia é que novamente que o fruto fique pendurado, exposto ao ar e dessa maneira ele não estraga.
Além de produtividade e conhecimento, a Chácara Catavento também investe em entretenimento e lazer para toda a família. Conta pra gente um pouquinho de qual que é o roteiro que as pessoas têm aqui desde a chegada até a hora de ir embora. Bom, o nosso programa tem duração de 3 horas, se inicia às 9 da manhã. Nós fazemos um café da manhã com produtos daqui da região, um café da manhã bem gostoso. Depois visitamos o Meliponário, que é uma coleção de abelhinhas sem ferrão. Falamos da importância, conhecemos algumas espécies, degustamos mel. E depois nós vamos para a colheita e degustação das frutas vermelhas. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Sueli Araújo, Antônio Lemos Neto, Luiz Pacheco, Márcio Halen, Marciel Vieira Santos, Gilberto Edinger, Lacir Albino, Vicente Martins, Damião Abel, Ronaldo Simões, Lindalva Sulina, Sérgio Kobashikawa e Elias Pereira da Silva. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Talvez o mais democrático entre os sistemas de produção do agro, a integração lavoura-pecuária-floresta traz benefícios e gera grandes mudanças na vida de quem vive do campo. No caso da produtora Marise Porto Costa, da região de Ipameri, Goiás, a história não foi diferente. Quando nós assumimos a gestão da Fazenda Santa Brígida em 2006, nós nos deparamos com pastos totalmente degradados, infestados de cupim e que não davam suporte para os animais que estavam aqui. A fim de dar novos rumos à sua produção, voltada para a pecuária de corte, ela resolveu implantar o sistema e os resultados não demoraram a aparecer. Uma coisa que a gente observou nessa tecnologia, nesse trabalho que a gente fez durante esses anos todos, é que esse sistema me permite fazer um boi barato. O que significa isso? Quando eu produzo uma arroba de boi dentro do sistema de LPF com esse pasto de primeiro ano, a arroba do boi me custa R$ 55 de custo de produção. Quando eu não consigo terminar o boi a pasto, que eu tenho que levá-lo para o confinamento, essa arroba do boi no confinamento, ela já passa a me custar R$ 88 a arroba, como custo de produção. E antigamente, quando a gente ficava no sistema convencional, naquele pasto degradado, que a gente fala do boi sanfona, que engorda e perde, essa arroba me custava R$ 112 de custo de produção. Então, qual foi a conclusão que eu tirei disso aí? Que esse boi que eu produzo nesse sistema, nesse pasto de primeiro ano que vem do ILPF, é um boi barato, porque ele me custa R$ 55 a arroba e a gente está vendendo a arroba aí por R$ 140. Façam as contas para ver o que me sobra. A agricultura também teve crescimento. O milho primeira safra, por exemplo, chegou a saltar de 90 para 190 sacas por hectare. Com relação à soja, no começo a soja só empatou, pagou o custo e tudo mais, empatou. Hoje nós fazemos média. Nesse momento a gente está com uma média aí de quase 65 sacos por hectare. Produtor de leite do município de Paranaitá, na Amazônia Mato Grossense, Nivaldo Michetti adotou a ILPF primeiramente com a finalidade de obter a melhor sombra para o gado. Foi após tentativas frustradas de utilizar sombreamento artificial que ele se viu na necessidade de plantar as árvores dentro do sistema. A gente começou a perceber outras vantagens e aplicar alguns conceitos que vínhamos aprendendo, enfim, isso aí foi abrindo, vamos dizer, para esse trabalho que a gente faz hoje. Como a gente tem sombra à vontade, com uma certa qualidade e perto,
A gente se beneficiou muito disso, os animais se beneficiaram muito disso, por não ter que estar precisando andar bastante atrás de uma sombra, ou depois, estando na sombra, andar bastante para ir para a pastagem. Então, nesse sentido, houve uma evolução muito grande. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!